Irmãos, nós temos, então, hoje, o pastor Joni, né? Nós temos anunciado ele aí já há bastante dias, e o pastor Joni foi o nosso convidado, né? O convidado da equipe do MER, para nos trazer, né, nessa semana a última mensagem, né? A última palavra dessa semana. Então, ele vai fechar a nossa semana de oração. Então, nós queremos agradecer ao Joni por ter aceito o nosso convite, né, para estar conosco. E nós vamos fazer, então, uma oração por ele. Senhor Deus e Pai, rogamos que o Senhor, neste momento, possa usar o Joni para que transmita, traga a nós a tua palavra. E que o Senhor use e que nós estejamos com o nosso coração também aberto pelo teu Espírito para ouvir o recado do Senhor nessa tarde. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos muitíssimo pela Semana da Família. Em Cristo Jesus. Amém. Joni? Meus irmãos, é um prazer novamente ter esse privilégio e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande. Só agora que o Ângelo falou que eu senti o peso, né? Quando ele falou, vai ter a última palavra, eu falei, puxa vida, espero que não seja eu a falar, mas que o Senhor dê ao coração de cada um, de cada uma, essa palavra inspirada, a palavra do Espírito Santo. Vocês foram bastante corajosos, ousados, falar da família nessa época, nesse tempo de pandemia. Mas uma coisa que nos ajuda, Ângelo, está dando para ouvir bem? O Joni, tá assim. Tá muito bom o seu áudio. Tá excelente. Tá. Beleza. Porque a pandemia traz tanta coisa nova, né? Tanto desafio diferente, pessoalmente, mas para essa questão do lar, da casa. Mas isso mostra mais uma vez o quanto a palavra de Deus ela é para hoje, ela é atual, ela é para nós, ela é não para dar mais uma ideia, mais um conhecimento, mas ela é para dar uma realidade de vida, proposta de vida. E essa semana vocês falaram dessa proposta de vida na casa. E foram vários os temas, e tão preciosos os temas, e também as pessoas que participaram. Muito bom. Graças a Deus. O nosso coração está grato por isso. E eu queria ver com vocês agora, nesse dia, é uma mensagem, tá bom? Não é uma palestra. Nós estamos num culto. Então, é uma mensagem, procurarei ser uma mensagem bem pastoral. E eu falei com o Ângelo, o que você acha de eu falar vivendo com o outro? E esse vivendo com o outro, sou eu que estou colocando essa imagem aí? Não, né? Desculpa aí, não sei. Vivendo com o outro. Esse tema, esse outro, o outro ser humano, esse vivendo com o outro lado a lado. Esse outro é o seu cônjuge, o meu cônjuge. Esse outro que a gente resolveu viver é a esposa. Esse outro é o marido. E esse é o nosso assunto dessa noite, o casal. Mas antes de ler a passagem, eu queria fazer uma observação, uma pontuação muito importante. Falar do casal, falar do casamento, falar da aliança conjugal, em nada, diminui aqueles que têm uma experiência diferente. O solteiro, a solteira, o solteiro por várias razões, a solteira por várias razões. Esses
por alguma providência de Deus, tem outra virtude, tem outro chamado, tem outro dom, tem outra convivência da vida cristã, mas em nada o solteiro e a solteira vivem sem o lar, sem a casa, sem a família. Apenas é uma família diferente. Então, falar do casal não tem essa coisa de negar esse outro lado da família, tá bom? O texto que eu quero ler, e eu vou ler na Almeida, Nova Almeida, e eu prefiro ler na Almeida por causa de um detalhe que ela tem diferente das outras versões. E é um texto de Eclesiastes 4, 9 a 12. Esse texto, para o meu casamento, para nós, Lênia e eu, tem algo especial, porque foi o texto que o Heavy leu e falou no nosso casamento. Eclesiastes 4, versículos 9, 10, 11 e 12. Eclesiastes 4, 9 a 12. Eu vou ler, tá bom? Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Vamos repetir juntos essa última sentença? O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Gente, essa palavra, essa mensagem, ela vai começar com esse finalzinho e ela vai terminar com esse finalzinho. O cordão de 3 filamentos. O cordão de 3 dobras. Nós só podemos falar em casamento, nós só podemos falar de casal porque existe uma aliança eterna, anterior, original, feita com a gente, ser humano. Uma aliança que vem lá a partir da criação, quer dizer, lá no Gênesis, lá na origem, quando Deus, entre ele, o Deus triuno, eles conversam dizendo, façamos o homem e a mulher. Então, desde a criação, a gente já percebe essa aliança com o casal, com um casal. Então, a partir da criação. Mas, olha, não é só a partir da criação. Mais importante ainda, isso é muito importante, mas mais importante ainda, que essa relação é a partir do Criador. Não é só a partir da criação, é a partir do próprio Criador. Olha como isso tudo vai dando um contexto tão grande do que nós chamamos de casamento. Porque lá diz assim, no Gênesis 1, versículo 27, assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aí alguém pode falar assim, mas Deus está falando do ser humano, homem e mulher. Não, mas logo em seguida, nós não vamos ler agora, porque não é o nosso caso,
Logo em seguida diz que Deus abençoou esse homem e essa mulher, dizendo, sejam fecundos. Então, ele está falando de um casal. Ele está falando dessa coisa do casamento. Então, esse relacionamento homem-mulher, essa aliança conjugal, ela vem do próprio Criador. E isso diz muito ao nosso relacionamento. Porque, gente, de onde que veio o casal? Veio da origem, veio da criação, veio do Criador. Não veio da queda, não veio do momento da desobediência, não veio do momento do pecado. E nós lemos aí no credo de Niceno, né? O pecado nos afastou do próximo, do outro. Não veio desse momento. Ele não veio da malícia, ele não veio daquele momento do engano, quando a serpente nos enganou. Isso quer dizer que se ele vem de Deus e não veio desse momento, nós estamos pisando, quando nós casamos, não na força do homem e da mulher. E muitas vezes, quando a gente casa, tem vezes que a gente é tão ingênuo, né? E a gente fala aqueles votos assim, com uma firmeza tão grande. Depois que o casamento acontece, a gente fica assim, puxa, como é que eu fiz aqueles votos, né? Mas a gente pode fazer aqueles votos porque, na verdade, esse casamento, ele pisa numa rocha. Ele foi construído em cima de uma rocha. O próprio Criador. Não só de uma rocha de segurança, de a gente pisar num terreno firme, mas de uma plenitude, de um significado impressionante. Aquele momento da falta de vergonha, não existia vergonha. Aquele momento da virtude, aquele momento da criação e do Criador. Aí eu fico... Deus me deu o privilégio, agora diminuiu bastante por causa da pandemia, mas no meu ministério, vocês sabem disso, Deus me deu o privilégio de celebrar muitos casamentos em muitos lugares. Inclusive, dá até para fazer um livro desses casamentos, né? E quando eu ia fazer os casamentos, eu ficava questionando a mim mesmo. Eu ficava questionando porque eu olhava a realidade minha e a realidade dos irmãos da igreja, de onde eu tinha experiência, e via como que o casamento é um desafio muito grande para todos nós. E eu ficava questionando porque todas as vezes eu tinha a tendência de ser bem poético, de procurar essa coisa da poesia na mensagem do casamento. E eu mesmo me questionava, Johnny, será que você não está querendo tampar o sol com a peneira? Será que você não tinha que ser mais realista? Será que você não tinha que ser um pouquinho mais... menos poético, menos romântico? Mas aí, quando a gente olha para essa origem, gente, do casamento em Deus, a gente percebe que a melhor coisa para falar para o casamento é mesmo a poesia. E se você for perceber, todas as vezes que a palavra de Deus se refere ao casamento, ela se refere como uma poesia. Mesmo lá em Efésios, quando Paulo fala do amor do marido, a submissão da mulher, ele fala fazendo uma imagem, levando a imagem de Jesus na cruz pela noiva. Poesia. Acho que a maioria, ou todas as vezes que a Bíblia se refere ao casamento, é com uma linguagem poética. Então, eu tirei esse questionamento, essa dúvida, e eu continuei tentando fazer uma linguagem poética.
quero dar um exemplo. Olha que coisa bonita. Provérbios 30. Não precisa abrir, não, só ouça. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Na verdade, são 4 que eu não consigo entender. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na rocha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do noivo com a sua noiva. Provérbios, eu adaptei o noivo e a noiva aí, mas é uma adaptação totalmente possível. Provérbios 30, 18 e 19. Também não é à toa que a Bíblia tem um livro só para dizer do amor entre a mulher e o homem com a mulher. O livro do Cântico dos Cânticos, ou, olha, Cântico dos Cânticos, ou Cantares. Essa poesia bíblica, ela não é alienante. Na verdade, essa poesia, toda vez que fala do casamento com esse aspecto da poesia, faz com que o casal, ou deveria fazer com que nós, casais, procurássemos esse ir além. Não ficarmos como se nós tivéssemos a origem na queda. Não. Nós não vamos conseguir aquele ideal do início, da origem. Não. Mas nós podemos tentar ter esse propósito como casal de ir além, ir até o jardim, ir até aquele momento da criação. O que tem de prático nisso? Eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas eu já começo. Gente, tratar o casamento como com regras, com manual de funcionamento, nós estamos diminuindo demais o casamento. Porque, como ele surge lá da criação e do Criador, ele é muito mais de princípios e não regras. Regras são efêmeras. Regras são para uma geração, outra geração, não para todas as gerações. Regras pode ser para um caso específico, para um lugar, para um país. Assim que funciona a regra. Mas o casamento não é a partir de regras. E teve uma vez que alguém que traduzia livros, não, corrigia, fazia a correção de alguém que queria escrever um livro, uma vez veio falar comigo que essa pessoa estava corrigindo um livro de um autor que queria publicar 115 regras para o bom casamento. Meu Deus do céu! Eu não consigo chegar, nem se tiver 10 regras, eu não consigo chegar na 10ª. Imagina 115 regras para um bom casamento. Alguém aqui, Zé Maria, você conseguiria, Zé Maria? Porque o casamento, gente, ele vem da origem, ele é a partir de princípios. Por exemplo, o casal junto, ele revela com mais intensidade a imagem e a semelhança do Criador. Isso é princípio. E princípio tem o grande valor, não só esse, mas o princípio tem o grande valor, que ele é eterno. Bené e Clélia, eu não sei se eu usei essa passagem no casamento de vocês, ou foi o Heavy que pregou, não lembro. Cíntia e Valmir. Cíntia e Valmir. Cíntia, o seu foi em Provérbios, eu lembro. Foi em Provérbios, mas não sei se foi esse que eu li agora, só isso que eu não lembro. Mas o princípio, ele é eterno, ele vale para toda geração, ele vale para todo tempo, ele vale para todos os momentos. O princípio não caduca, não morre, o princípio é eterno. Então, eu falei para vocês que o casamento é a partir dessa aliança com o Criador.
Mas essa aliança, ela aponta para um caminho. É o que a gente vê em Eclesiastes. Ela coloca essa aliança, esse casamento, como uma caminhada real, uma caminhada do dia a dia, uma caminhada concreta, ou, em outra figura, uma construção. Mas, mesmo sendo real, concreta, é uma caminhada de vida a dois, de vida lado a lado. E pelo que Eclesiastes coloca aí, ele nos dá 4 provérbios, 4 figuras. Mas antes de falar brevemente dessas 4 figuras, a gente pode perceber que o autor de Eclesiastes, ele parte do pressuposto que quando ele fala ele não está falando necessariamente de um casamento. Ele está falando talvez também de uma amizade, mas nós podemos aplicar o casamento a essa passagem que nós lemos perfeitamente. Ela cabe aí. Mas a gente pode perceber uma coisa: para ter uma vida a dois dessa maneira, tem um pressuposto, tem um pré-requisito. Nós nos tornamos adultos. Criança, infantil, imaturo, não consegue viver essa vida lado a lado. Essa vida que vive com o outro, que aprende com o outro, que ensina o outro, que cresce com o outro. Ele tem o pressuposto de sermos adultos. Casamento é a partir da maturidade. Tá bom. Quais são os 4 provérbios, 4 sentenças que o autor aí de Eclesiastes coloca? A primeira, vou ler o versículo 9 novamente. Melhor é serem 2 do que 1, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Ele está falando agora aqui que, lado a lado, que o casal, ele tem essa chance de ser solidário. E o exemplo que ele dá é essa coisa dos bens, do trabalho e do recebimento. É claro que ele não está falando só que o lucro é aquilo que a gente recebe como dinheiro, como salário. O que ele está colocando aqui como uma coisa que é boa de ser um casal é que os bens e o trabalho são repartidos, são compartilhados, nos livra do individualismo, do egoísmo, nos livra dessa coisa de ser apenas nesse mundinho só para mim. Quando ele fala aqui, a gente sabe que o lucro dessa coisa dos bens e do trabalho é um compartilhar de sonhos a dois, é um compartilhar de realizações ou não realizações, mas que foi uma luta dos dois, uma história dos dois. Houve solidariedade. Aí é melhor serem 2. É melhor serem 2 dessa maneira, né? A segunda coisa que ele fala aqui, e foi justamente por causa desse verso que eu sempre escolho essa versão. Olha o que diz, gente. Lembrando que a máxima é melhor é serem 2. Uma máxima que lembra quando Deus fala assim, não é bom que o homem esteja só. Tá bom? Melhor é serem 2, porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Então, essa poesia ela é muito concreta, ela é muito real, porque ela admite que há crise interna, uma crise que envolve os dois, que não vem de fora, é uma coisa que aconteceu ali com os dois. As outras versões falam, se um cair, o outro... Não, essa daqui fala, se caírem, quer dizer,
ele fala dos dois. Ele fala dessa coisa da crise, pode ser uma doença que vem, pode ser um problema financeiro, pode ser a própria adaptação do casal, pode dar um problema sério, né? Lidar com a adaptação e não saber lidar com a adaptação, pode ser uma coisa que traz bastante problema para os dois. Pode ser também, nós somos diferentes, não tem jeito, não tem casal que é igualzinho, e eu desconfio daqueles casais que falam, nós nunca brigamos. Sempre nós somos diferentes. Mas quando essas diferenças, ao invés de ser a riqueza do casamento, elas acabam sendo uma coisa de um querer impor a sua maneira de ser diferente sobre o outro, pode ser essa coisa da crise. Então, a poesia admite isso, e é verdade, acontece, nessa caminhada acontece. Mas o mais bonito que eu acho é o princípio que está aqui, tão simples, tão pequenininho, mas olha, se caírem, um levanta a si mesmo, é isso? Caíram, os dois caíram. A minha preocupação, pelo princípio, deixa eu levantar minha esposa. Deixa eu dar um apoio. Mas você ainda está caído, não tem problema, depois eu me levanto junto com a ajuda dela. Mas a minha preocupação primeira é em levantá-la. Olha que coisa mais linda, gente. Isso só pode ser vivido dessa maneira. Mas quantas vezes não foi assim que eu vivi, não é? Não foi assim que nós fizemos? O casamento não tem só a solidariedade. O casamento tem socorro. Socorro de um para com o outro. Socorro imediato. Socorro primeiro. Socorro que se preocupa com o outro em primeiro lugar. Ou, em outra palavra, menos chocante como socorro, apoio. Apoio de um para o outro. Eu sou apoio. E minha esposa sabe disso. Ela é apoio e eu sei disso. Eu não tenho dúvida disso. Se isso fica em dúvida no casal, nós perdemos esse princípio. Mas vamos continuar. Olha que coisa, como a Bíblia é tão... ela é tão real, tão próxima, e tem vezes que a gente é tão cheio de vergonha, de coisa, né? Versículo 11. Também, se dois dormirem juntos, o casal tem isso intensamente, a cada dia, a cada noite. Também, se os dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Essa coisa do dormir junto, gente. O que será que ele está querendo dizer com isso? É a vida conjugal, é a vida do carinho, é a vida do afeto, é a vida da relação sexual, O casamento, ele proporciona, esse lado a lado, ele proporciona, como Deus criou, essa chama, a chama do prazer, a chama da satisfação. Mas olha, de um prazer exclusivo, de um prazer segredo, no bom sentido. O pastor Ari Veloso, que já morreu já há algum tempo, ele dizia, da porta do meu quarto para dentro, só interessa a mim e a minha esposa. É verdade. Nem aos filhos, nem em ninguém, é uma coisa reservada do casal. Mas eu fico tão triste, porque tem vezes que jovens casais já não têm essa realidade no casamento, essa realidade do aquecer. O casamento é para satisfação, é para prazer do casal, do casal. Quem pode experimentar uma intimidade mais intensa do que
o homem e a mulher casados. E quem providenciou isso? Deus. Então, nessa caminhada, tem essa coisa, tem a crise, tem a coisa do trabalho, tal, dessa satisfação do trabalho, mas tem esse lugar do prazer, esse lugar dessa convivência o mais íntima possível. E o quarto, Provérbios, que ele dá aí, versículo 12, no início. Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O ataque externo. O ataque externo. Agora, não é uma coisa que aconteceu dentro, não. É uma coisa que veio de fora. E todos os casados aqui sabem que é muito fácil acontecer esse ataque externo. E tem vezes que a gente pensa em ataque externo como alguma coisa assim, má, de alguém mau, que quer prevalecer contra um, quer trazer problema para o casal. Mas não, nós sabemos que muitas vezes pode ser na inocência ou no relacionamento com sogro, sogra, por exemplo, pai, mãe. Se a gente não souber lidar com essa coisa no início do casamento, ou na caminhada, acaba podendo acontecer esse fogo amigo. Até esse fogo amigo. Tem que lidar com isso. As opiniões diferentes, as opiniões que vêm de fora, quando elas, querendo ou sem querer, acabam prejudicando um. Mas o mais importante aqui não é constatar que existe isso. O mais importante aqui é a união, a unidade. Se existe essa união, se existe essa unidade, pode vir o que for de fora, haverá resistência. Mas se eu estou dividido com a minha esposa e vem alguma coisa de fora querendo prejudicar, eu acabo virando, ou a minha esposa acaba virando, uma presa fácil. Mas quando existe essa união, essa unidade, eu posso estar em Porto Alegre, minha esposa em Manaus, não importa, não importa, eu sei muito bem quem ela é, e o compromisso, e a aliança que nós temos, e ela sabe muito bem quem eu sou, e nós temos esse elo. E isso é possível resistir a esse ataque de fora. Vocês viram que caminhada? Um caminho com bons, mas também com maus momentos. Um caminho cheio de concretude, cheio de coisa realística, que acontece mesmo para valer, mas é uma caminhada a dois, lado a lado, que existe o amor entre eles, que existe o apoio entre eles, que existe o calor entre eles, que existe essa união. É um caminho fascinante, é um caminho maravilhoso. É possível viver essa experiência, é possível viver essa poesia. É assim que Deus vê, é assim que Deus tem a sua vontade para a família. Nós temos agora essa crise que vem de fora, né? Que está atacando bastante o casal, a pandemia. E eu sei que muitos lares, casas, os maridos e as mulheres começaram a brigar bastante, né? Porque ficar tanto tempo junto. Mas eu sei também de experiências diferentes, de experiências que se aprofundaram no seu relacionamento, no seu apoio, no seu amor, no seu calor, na união, porque ficaram mais tempo juntos, sentaram mais tempo à mesa, conversaram mais.
E eu admiro casaizinhos que casaram agora há pouco tempo, durante a pandemia, e tiveram que conviver logo de cara, assim, o tempo todo, juntos, e estão aí. Quando vai por essa caminhada proposta pelo sábio aqui, a gente experimenta esse tipo de relacionamento, esse relacionamento bíblico. Não, em nada perfeito. Nós não estamos falando de perfeição, mas de possibilidade em Deus, caminho de sinceridade, de busca, que não, no bom sentido, não se satisfaz apenas com aquilo que já está vivendo. É muito grato pelo que já alcançou, mas procura esse ideal que vem lá da origem. Acho que muita coisa a gente poderia falar, mas acho que já deu para entender. E eu espero que tenha aquecido também o coração. Mas eu vou terminar dizendo o seguinte: eu comecei com cordão de 3 dobras e eu vou terminar com cordão de 3 dobras. Eclesiastes 4:12, última parte do verso 12. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O tempo todo ele fez uma defesa de uma vida a 2, mas ele termina com uma vida a 3. 3 filamentos, 3 dobras, 3 cordões unidos. Quando existe esse tipo de aliança a partir de Deus, mesmo na nossa limitação, mas existe essa disposição sincera, Deus está presente. E Deus não arreda pé. Existe alguma coisa melhor do que a presença de Deus na nossa casa, no relacionamento marido e mulher, no relacionamento da família? Deus sentado à nossa mesa, aquela presença invisível, com a sua graça, com a sua força, com a sua bênção. É possível o casal experimentar tamanha comunhão. Que seja assim em cada lar. Que essa semana tenha servido para a bênção no filho, na filha, no irmão, na irmã, no pai, na mãe, naquele que tem uma família diferente, na casa de cada um, no lar de cada um, que a bênção do Espírito Santo tenha chegado em cada um e tenha dado motivação espiritual para enfrentar na sua casa, no seu lar, as crises, as dificuldades que a pandemia trouxe ou que outras coisas trouxeram, enfrentar corajosamente, que essa bênção tenha chegado em cada vida desse grupo, dessa semana, dessas casas. Que assim seja. Obrigado.